O Tor foi feito pelos americanos. Vamos deixar o clubismo de lado. Eu não sou ligado a nenhum tipo de governo. Na verdade, eu não concordo com nenhum tipo de governo. Todo governo precisa mesmo colocar espiões em vários lugares. Então o governo cria ferramentas para se comunicar com os espiões. Tor foi feito pelos americanos, especialmente a NSA. E aí eu preciso que os agentes pelo mundo, os assassinos que vão matar muitas pessoas. É para isso que servem esses agentes infiltrados em governos. Eles precisam se comunicar com a agência central. E para isso ele precisa de ferramentas. São ferramentas que não podem ter furos. Se tiver furo, imagine então que os americanos coloquem o espião dentro da China, lá perto do Xi Jinping, e se os chineses descobriram o furo no Tor, esse espião morre. Digamos que os sionistas coloquem assassinos em vários países. O que vai acontecer? Se esses agentes sionistas, que estão em vários países para matar pessoas, nós sabemos que eles são muito bons, veja o Mossad. Se eles não conseguirem se comunicar de uma forma segura, eles jamais usariam. Não pode ter furo. Isso foi feito para eles. Para esses assassinos que trabalham para o governo. O que acontece? Então eles não podem deixar furos. E aí eles têm um problema. Porque eles criam algo que agora pode ser utilizado pelo mundo hacker. A criptografia, boa parte, foi criada pela NIST. A NIST cria criptografias muito seguras para que o governo americano se mantenha seguro. Para que o governo americano se defenda. Mas também é usado pelos hackers para que eles se defendam. E aí como fica, você tem que ver e enxergar isso. Então, no caso do Tor, o que os americanos tentam fazer agora? Eles tentam tomar conta de boa parte dos roteadores. Mais de 90% dos routers do Tor, eles não estão em lugares seguros para nós hackers. Eles estão em lugares controlados pelos 5 olhos. Coisa que eu vou explicar mais para frente, para vocês o que são esses 5 olhos. Então, naturalmente, nós temos que confiar. É uma ferramenta, diga-se de passagem, muito conhecida nessa questão de anonimato. Eu não gosto muito do Tor Browser. No caso aqui, eu não estou instalando o Tor Browser. Eu estou instalando o Tor. Comando sudo apt update no Linux Debian. No seu Kali provavelmente já vem instalado. Agora sudo apt install Tor. Ele vai instalar. O Tor é muito pequenininho. Ele é um Proxy SOC 5. O que é um Proxy SOC 5? Quer dizer que ele consegue trabalhar com fluxo de bits via Proxy. O que é um fluxo de bits? Você tem que entender como funciona a camada de transporte do modelo OSI. Entender a questão de UDP e TCP. Para entender o que é um fluxo de bits. Então eu consigo fazer Proxy SOC 5 utilizando essa ferramenta. Quando você instalar, você terá que entrar no diretório chamado etc.tor. E aí, lá dentro, você vai encontrar 2 arquivos. O torsocs.conf, que é o arquivo de configuração do socket. E o Tor, que é o arquivo de configuração do serviço. Basicamente, esses 2 arquivos. Muito simples. Por exemplo, no torsocs.conf você vai encontrar porta padrão, endereço do socket, qual range de endereços caso você crie um site, entre outros campos. Esses arquivos de configuração, eles são comentados, então dá para você ler. Padrão Linux. Há um tempo o Linux utiliza esse padrão. Ele coloca todas as possibilidades do arquivo de configuração comentado. E aí você ativa e desativa. Se você quer, você não apaga um parâmetro desse. Você comentar e descomentar. Você também não apaga a explicação. A explicação simplifica. Outro arquivo, etc. Tor. Toda vez que você subir o serviço do Tor, ele vai carregar esse arquivo Tor. Se você não especificar o arquivo de configuração, você pode ter múltiplas instâncias do Tor aberto. O que você não pode ter, porta 9051 sendo aberta para uma instância, e abrir a porta 9051 para outra instância. Então as portas, elas só podem ser usadas por um processo servidor. Você sabe disso. Está no livro de redes do Tannenbaum. Não preciso nem te explicar sobre isso. Então, basicamente, você pode abrir várias instâncias do Tor.
usando arquivos Torque diferentes. Mas tem que trocar essas portas. Vamos ver então uma configuração padrão aqui de um arquivo Torque. Vai ter várias opções. O que eu quero que tenha? Com as daemon. Ou seja, você vai rodar isso como um serviço. Você vai ligar o seu Linux. E ele vai rodar o Tor em segundo plano. HTTP Tunnel Port. Pode usar 8081. Nesse caso eu usei a 9051. 9051 pode dar problema com alguns programas. Depois que eu percebi isso, então recomendado seria 8081. E exit nodes. Eu coloquei esses países. Eu não quero que a minha comunicação passe por esses países. Isso vai aumentar a minha segurança. Aumentar a segurança. Porque esses países, eles coletam dados. Só que agora com a eleição do Trump, o Trump está meio brigando com todos estes países. Como o Canadá. E ele até estava falando em excluir o Canadá. Então vamos usar a minha internet. Então vamos começar. Vamos usar a rede. Nós temos a rede Tor. A gente coloca um para nodes estritos. Virtual Edwards Network. Ou seja, qual é a rede? Ele cria uma sub-rede. A rede Tor vai criar uma sub-rede. E aí por essa sub-rede, eu posso achar inclusive um serviço que alguém está colocando. Isso aí SOX vai ser 9040. Automap hosts on resolve nós vamos ligar. O Automap para fazer resolve de hosts. De computadores vamos também garantir que a porta SOX 5 para as aplicações vai ser a 9050. E habilitar o DNS port 53. Pode ser que as coisas no seu computador, como resolução de nomes, parem de funcionar. Por causa desse DNS port 53. Por um motivo muito simples, nós estamos assumindo que a resolução de nomes vai passar por dentro do Tor, tudo vai ficar muito lento. Eu recomendo que você faça esse tipo de configuração utilizando um DNS proxy, que na verdade é um proxy criptografado de DNS. Para essa configuração ficar muito boa, eu mesmo já fiz essa configuração e eu deixei ela num projeto. Então, quando instala o projeto Knif Fishmonger, ele vai naturalmente fazer a instalação do Tor e fazer essa configuração, bem como já vai fazer a configuração do DNS criptografado com proxy para garantir sua segurança. Então, eu já fiz essa configuração e eu deixei ela num projeto. Cara, tudo que você pesquisa de URL, todas as URLs, elas podem ser capturadas pelo governo. Porque DNS por padrão, ele opera sobre UDP. E a texto plano tem que ser UDP. E tem que ser texto plano igual você leu no livro do Tannenbaum. Espero que você tenha lido o livro do Tannenbaum para entender o porquê disso. Então, naturalmente, o governo tem que ter uma configuração. O governo conseguiria capturar esses UDPs em texto plano. E como eu posso dizer, salvar uma grande base de dados. Do que você, ou seja, sua rede. Da sua casa, consulta de domínio. Por exemplo, poderia consultar agora. O Botafogo com BR, o governo saberia que eu consultei porque ele capturou na minha saída. Então eu já deixei muita coisa configurada nesse projeto. Ele realmente dá uma estilizada. No teu Linux instala várias coisas. No próximo vídeo, Onix Linux, também vou falar sobre Kodashi Linux. Até mais, tchau.